Fala pessoal, boa noite, bem-vindos. Um tema diferente hoje, começando uma live a jato aqui sobre longevidade. O que a gente precisa fazer para viver mais, mas principalmente para viver melhor no nosso tempo aqui. Dá mais uns segundinhos e a gente começa. Tem algumas perguntas bem interessantes para responder aqui e tem algumas coisas conceituais também bem ricas, né? A cada decisão que a gente toma, cada ação, cada coisa que a gente come, cada vez que a gente vai dormir, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia, a gente está escolhendo envelhecer de uma forma ou envelhecer de outra forma. E a minha ideia e na verdade o meu propósito grande de vida é fazer com que a distância entre esses dois possíveis futuros se distancie cada vez mais. Antes de falar de conceito, eu vou passar aqui por algumas perguntas. Eu recebi várias perguntas, eu vou passar por umas 3, 4 perguntas só, a gente já segue com o nosso conteúdo, porque eu vou ficar só até as 20 horas. Então, um conceito, né, falando de longevidade, um conceito imediato que vem à cabeça das pessoas são as Blue Zones. E uma das perguntas foi, o que eu acho das Blue Zones? Na verdade é o seguinte, tem muito erro de entendimento do que são e do porquê existem as Blue Zones. Na verdade, tudo em relação a hábitos, alimentação e tudo mais, as Blue Zones elas têm uma característica em comum. Elas são lugares muito pobres e são lugares onde o senso é muito falho, por incrível que pareça. Eu adoraria acreditar que tem meia dúzia de coisas que a gente pode comer, meia dúzia de coisas que a gente pode fazer ao longo do nosso dia e que vão fazer com que a gente vire centenário ou que a gente potencialize isso. Até tem, mas não são as Blue Zones que nos falam quais são essas coisas. É uma coisa... Fala, Filipão, Pipão. Tem uma característica nelas que os arquivos... Porque o que acontece? Como é que você afere o tempo de vida da pessoa? Com um documento, né, com certidão de nascimento e com certidão de óbito. E a maioria das pessoas não tem nas Blue Zones, os antigos, época pré-guerra inclusive, não tem, então, estamos falando de pré-45, não tem documento de certidão de nascimento. Então, por incrível que pareça, existe um erro absurdo de crença de que, de fato, as informações vindas das Blue Zones estão corretas. Infelizmente, ninguém fala isso. Muito pouca gente, na verdade, fala isso. Tem livros que explicam isso, inclusive, mas quando a gente vai ver, claro, é muito legal fazer o oba-oba. Então, por exemplo, você vai na Netflix e vai assistir o documentário das Blue Zones, ninguém levanta essa hipótese. E não teria problema nenhum, poderia falar, cara, olha, existem essas circunstâncias das pessoas aqui das Blue Zones que são incríveis, mas a gente tem que observar que a documentação é falha, aconteceu, são lugares onde o censo tem um monte de problema, que é uma época pré-guerra, onde não existem atestados efetivos de nascimento que não foram queimados ou qualquer coisa assim. Então é importante a gente ter essa malícia ao julgar, avaliar ou considerar as verdades sobre as Blue Zones. Então, uma resposta mais resumidona com relação às Blue Zones seria essa. E aí aqui, muita dúvida sobre o consumo de álcool. Também tem a ver total com longevidade, né? Na verdade, tudo que a gente fala de saúde tem a ver com longevidade, como eu falei. A gente tem dois futuros possíveis. Todo mundo, em qualquer ponto da vida tem dois futuros possíveis, a gente pode bifurcar a qualquer momento da nossa vida um futuro possível onde a gente está gozando de plena saúde, com energia, podendo brincar com filhos, com netos, podendo viajar, podendo produzir. E tem uma outra versão nossa, não tão nobre, não tão bacana, aonde a gente vai ficar dependente, aonde a gente vai ficar doente, aonde a gente vai perder cognição e eventualmente adquirir algum problema mental, metabólico, sem dúvida. Então, o meu papel é fazer com que a gente amplifique esse gap, esse espaço entre
essa possibilidade de futuro e essa possibilidade de futuro. As duas são em algum nível possíveis, né? E tudo aqui no meio. Obviamente, quanto antes essa decisão for tomada da gente querer bifurcar, melhor. Eu queria ter um décimo do conhecimento que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos. Eu, infelizmente, não tinha. Então, essa não foi uma decisão que eu tomei com os meus 20 anos e nem com os meus 30. Eu tomei com 30 e poucos. Então, eu poderia, creio eu, estar muito melhor em alguns aspectos do que eu estou hoje, mas certamente estarei muito melhor com 60 anos, considerando as decisões que eu tomei há 15 anos atrás, do que eu estaria se eu estivesse vivendo no oba-oba até hoje. Mas fato é que essa decisão pode ser tomada a qualquer momento. Se você tiver 60, 65 anos, pode ser tomada. O único ponto é a gente vai ter um gap menor, a gente vai ter um espaço, uma distância menor entre essa possibilidade de futuro e essa possibilidade de futuro, quanto mais para frente a gente tomar as decisões corretas e, cara, realmente acordar para o fato de que a gente está envelhecendo, todo mundo que está vivo aqui está envelhecendo. Então, nunca me lembro de uma palestra que eu assisti do Abílio Diniz, e ele falava, cara, era uma palestra de um aniversário de 80 anos dele, e ele falava, eu resolvi fazer 80 anos quando eu fiz 20, eu comecei a fazer 80 anos quando eu fiz 20, por isso que ele envelheceu da forma como ele envelheceu. Ele não foi tão longevo, mas a qualidade de vida dele foi absurda. Ele até os 80 e poucos anos estava correndo pra caramba, fazendo exercício pra caramba, aproveitando com a família, enfim, fazendo de tudo. Então, o meu grande objetivo é esse. E a pergunta sobre o consumo de álcool é uma delas. Tem quantidade segura? Não tem, né? Já caiu por terra há muito tempo a história, inclusive, do vinho, que tem resveratrol, que é antioxidante e tudo mais. Na verdade, para você ter o consumo de resveratrol a partir do vinho, para que tenha algum efeito, você terá que tomar tanto vinho que os malefícios são infinitamente maiores. Tá? Quando eu falo tanto vinho, é garrafas por dia, do ponto de vista de quantidade de resveratrol, e obviamente você vira alcoólatra antes de ter qualquer benefício vindo do antioxidante do vinho. Então, estou falando do vinho porque era a grande bebida atribuída à saúde de alguma forma, e nem o vinho mais é. Eu adoro vinho, eu bebo vinho, mas a gente tem que pensar que tudo é o que a gente chama em inglês é trade-off, é uma expressão muito, muito completa por si só. Tudo é uma troca. Então, eu adoro vinho, eu tenho uma adega, eu tenho a minha confraria, mas eu procuro beber o mínimo possível. Eu, quando vou, não encho a cara, não bebo muito em quantidade, não bebo muito. Minhas taças são sempre as que ficam mais cheias, mas eu não vou abrir mão disso porque é um grande prazer meu. Mas é uma troca. Eu estou trocando algo que vai me fazer mal por um prazer, e eu acho que aí sim tem outras camadas, além do prazer momentâneo da bebida em si, que é o convívio, o tipo de papo que se tem, o nível das pessoas que estão ali, que fazem com que a gente suba a barra em tudo que a gente está fazendo e falando. Então, tem outros benefícios, mas essa é a troca quando você vai beber. A cerveja não tem essa associação, então, vamos dizer assim, intelectual, né? Cerveja, em geral, a gente associa mais a bar, a conversa fiada, mais, enfim, algo mais mundano. E a gente bebe, quem bebe muita cerveja, bebe muita cerveja. Meu cunhado é um cara que, por exemplo, quando bebe cerveja, bebe 15 latas de cerveja. Para mim, isso é inconcebível. É uma troca que, para mim, para o meu prazer, não entra. Mas fato é que não tem, fato, não tem nível seguro e nível que seja inócuo de vinho. Qualquer quantidade de bebida alcoólica, qualquer quantidade de bebida alcoólica que você coloca para dentro, você está se prejudicando de alguma forma. Então é essa história do trade-off, da troca. Aí tem uma pergunta muito boa. Quais indicadores de saúde eu devo me preocupar à medida que envelheço? Então, conforme a gente vai envelhecendo, inevitavelmente, algumas coisas vão acontecendo, ou pelo menos algumas coisas vão tendo muito mais chance de acontecer. E cabe a gente puxar esse freio de mão ou acelerar. A primeira delas é
com relação à saúde metabólica. O que é saúde metabólica? O que é a síndrome metabólica, que é o oposto da saúde metabólica? São os problemas ligados ao metabolismo. Obesidade, diabetes ou resistência à insulina, HDL, que é o bom colesterol baixo, pressão elevada, obesidade ou sobrepeso, não sei se eu já falei, enfim. Isso são problemas metabólicos. Eles tendem a ficar mais fáceis de ocorrer conforme o tempo vai passando. Hoje a gente vive numa época, numa era em que, separando esses problemas metabólicos, aliás, mentira, não vou separar para não ficar extenso, mas juntando esses problemas metabólicos, a gente tem pelo menos 70% da população com pelo menos um deles, tá? Só sobrepeso e obesidade são 2/3, são mais de 60% só no Brasil. Então, isso de fato acontece. E a gente pode, de novo, com cada decisão que a gente toma, apertar o freio ou apertar o acelerador para que a gente tenha. Então, o acompanhamento dos indicadores da nossa saúde metabólica são fundamentais. Conforme o tempo passa, fica mais difícil de você, não digo nem controlar, mas de você reverter eventuais problemas instalados. Vou dar um exemplo. Se você, até não é nem por uma questão metabólica, mas se você engorda, conforme o tempo vai passando, você vai perdendo massa muscular, o metabolismo levemente dá uma diminuída, é leve, atribuir ao metabolismo o fato de você engordar não é inteligente, mas sim, você perde um pouco de massa magra, porque você reduz a produção de hormônios, de GH, que é o hormônio do crescimento, de testosterona, na verdade, da maioria deles, principalmente os hormônios esteroidais, anabólicos. Então, com a perda desses hormônios, e geralmente uma energia que não está crescente, está decrescente, a gente tende a fazer menos exercício. Fazendo menos exercício, com menos hormônio, você vai perdendo massa. Perdendo massa, você começa a andar na contramão do seu metabolismo. E aí sim é porque você acaba engordando. Então, tomar esse cuidado é muito importante. Como é que você segura um pouco essa onda? Cara, desce a lenha na proteína. E desce a lenha em treino de força. Não tem outra opção. Inclusive, fica aqui um parênteses de algo que me perguntam muito também. O Ozempic ou qualquer outro remédio para emagrecer, o Wegovy agora, o Mounjaro, que são mais potentes ainda que o Ozempic. Tem situações que tem que ser tomado, mas sempre, em qualquer... O que eles fazem, basicamente, sem entrar muito no detalhe? Eles inibem muito a sua fome. Então, eles são análogos do GLP-1, que é um hormônio que vai inibir a sua fome. Muito bem. Quando você inibe a fome, você come menos. No final, você emagrece por uma restrição severa de caloria. E sempre que a gente emagrece muito rápido, a gente tende a ganhar peso tão rápido quanto. Só que, algo que eu tenho batido muito nessa tecla, que tem tudo a ver com longevidade. Massa muscular é a moeda da longevidade. Então, cuide como da sua vida, porque é literal isso, dos seus músculos. Cuide, não abra mão deles. E quando você emagrece rápido, você perde músculo. Então, se você vai tomar um desses remédios, ou se você vai emagrecer por restrição severa de caloria, por força de vontade, pelo método que for, cuida muito da quantidade de proteína que você come. Se você está emagrecendo, não aceita menos do que 2 gramas por quilograma de peso de proteína. 2 gramas por quilo de peso de proteína, não importa o seu peso. Se você for gordo, precisa mais ainda. Aí você vai aumentar a proporção de proteína no seu prato, porque a proteína, ela, além de te dar saciedade, ela vai evitar com que você perca, que você perca massa magra. Então, porque o contrário, o que acontece? Quando você emagrece rápido e não toma cuidado com quantidade de proteína e com treino de força, que são as duas coisas, obrigação, pessoal, obrigação. Vai emagrecer com restrição calórica natural ou artificial, obrigação. Muita proteína, 2 gramas por quilo no mínimo, e muito treino de força. Porque se você não fizer isso, no seu emagrecimento você perde massa magra e você se predispõe a, com muito mais facilidade, reganhar o seu peso. Você perdeu o peso junto com massa magra e você ganhou só massa gorda, você piorou o seu perfil corporal. Isso, para efeito de longevidade, que é o nosso tema aqui, tem absolutamente tudo a ver. Vou repetir uma frase que eu falei agora. Músculo, massa magra é a nossa moeda da longevidade. É ela que vai segurar a gente com qualidade de vida máxima até o fim dos nossos tempos.
Então eu falei, estou respondendo aqui, né, quais os indicadores que a gente deve se preocupar conforme a gente envelhece. Então eu falei da questão metabólica, então eu falei muito de peso, cuidar para não ter esteatose hepática. Eu não vou entrar em detalhe aqui do que causa esteatose hepática, mas o principal vilão é frutose em excesso. Então se você já tem um problema instalado, toma cuidado, inclusive com o suco de fruta. Com a fruta em si, a menos que ela seja muito doce, você coma quantidades absurdas, o que é raro, você não deve se preocupar, mas quando elas estão fora do invólucro, desprovidas de fibras e tudo mais, cuidado. Então, toma cuidado com esteatose hepática, toma cuidadíssimo com a sua glicemia, porque a resistência à insulina é o primeiro passo para a diabetes, que é uma das doenças mais nefastas e com mais efeitos colaterais que a gente tem. Então, conforme a gente vai envelhecendo, o Luiz, vi que você entrou aqui, estou respondendo a sua pergunta, inclusive, cara, quais indicadores de saúde a gente deve se preocupar mais conforme a gente envelhece. Então depois você pode ouvir do começo a live, ela vai ficar salva. E fora essa questão metabólica, a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos maiores preditores de risco cardíacos que existem é pressão arterial. Depois, outras coisas, cognição. Conforme a gente envelhece, é importante, em qualquer época da vida é importante, mas conforme a gente envelhece é mais importante a gente ter desafios mentais, né? Então, até para terceira, quarta idade, você tem lugares já como Kumon, que eu acho que é só para criança, mas você tem lugares como você tem aplicativos, você tem livros de desafio, de charada, de algo que te faça pensar. Então, é importante a gente sempre estar com a nossa cognição funcionando, com a nossa cabeça funcionando ativamente, não só existir, sobreviver, mas realmente tudo que a gente puder se mexer. Exercício, sem a menor sombra de dúvida, a gente precisa fazer, mas falando de cuidado, né, de indicadores, a perda da cognição, o exercício não é exatamente um indicador, mas a perda da mobilidade e da força sim são indicadores. Então, se está perdendo força, a gente acaba ficando, depois dos 30 anos, a gente perde um pouquinho de massa magra por ano, acelera mais os 40, acelera mais os 50. Então, aquilo que eu falei se aplica 100% aqui para quem está emagrecendo, mas para quem já está numa faixa mais para frente da vida, tomar muito cuidado extra com quantidade de proteína e com treino de força. Treino de força não é exercício, sair correndo, ficar lá no spinning, não é isso. Isso aí não cria massa muscular. A gente precisa de treino de força. O resto é bônus, mas o principal é isso. E qual a sua opinião sobre reposição de hormônios bioidênticos? Também tem tudo a ver com longevidade. Na verdade, hormônios causam uma bagunça mental infinita, inclusive nos endócrinos. A pergunta, ela foi acurada. A opinião sobre reposição de hormônio. Se é reposição de hormônio, é porque o corpo já deixou de produzir ou está produzindo pouco. Então, eu acho que a reposição é muito bem-vinda. Eu nunca fiz reposição, os meus hormônios estão super em ordem. Mas se eu começar a ter testosterona baixa, testosterona não é só libido, tesão, força, cara, é vitalidade para fazer tudo. Se a minha testosterona, se não, quando? Porque em algum momento ela vai começar a diminuir. Quando a minha testosterona diminuir consideravelmente, eu com certeza vou fazer uma reposição hormonal para me manter jovem, para me manter nativa, para me manter forte, para me manter animado, com energia. Então, importante frisar isso, reposição. O que as pessoas estão fazendo muito e estão errando muito, tem muitos médicos, inclusive médicos que se dizem integrativos, estão prescrevendo à torto e à direito quantidades absurdas de hormônio. Então a gente vê, cara, corpos totalmente anormais de musculatura, que a gente sabe que não é natural, e tem um preço muito grande a pagar. É o que eu falei no começo, tudo é uma troca. A gente pode fazer uma troca muito boa, fazer uma troca muito ruim. Não cabe a mim avaliar. A pessoa que coloca todas as fichas na estética, alguns vivem disso, mas muitos não vivem, só querem realmente ficarem mais fortes, mais bonitos, mais sarados, sair comendo todo mundo. E
é uma troca, né? Essa conta, se você não precisa de hormônio e você está se entupindo de hormônio, essa conta vai vir. Então, eu sou muito... Claro, eu dei uma reduzida no ritmo agora, mas eu treino quase todos os dias. Eu tenho vontade de fazer uma suplementação hormonal, mas vai ficar na vontade. Eu tenho vontade pela curiosidade. Falar, cara, como é que eu seria com 10 quilos a mais de músculo? Pô, ficaria bonito pra caramba, legal. Cara, eu não vou fazer isso, é uma troca que não faz o menor sentido pra mim, tá? Eu espero que não faça pra você também. Então, falei aqui das Blue Zones, falei aqui do álcool, falei dos indicadores de saúde que a gente deve se preocupar mais e falei de mais alguma coisa no meio do caminho que me ocorreu. E falei de reposição de hormônios bioidênticos. Aliás, um parênteses, né? A gente fala de reposição de hormônio bioidêntico. Por exemplo, pílula anticoncepcional é zero bioidêntico e as pessoas tomam e prescrevem por qualquer coisa. Tem infinitos problemas que supostamente são reduzidos com uma pílula anticoncepcional e com infinitos efeitos colaterais. O hormônio da pílula anticoncepcional ele não é bioidêntico, né? E da maioria. E, no entanto, se prescreve sem... Ninguém critica isso, né? Enfim, seja para espinha, para endometriose, para prevenção de gravidez e tantas outras razões. E, pessoal, é isso. Eu falei que eu ia sair às 8, são 4 para as 8. Eu vou encerrar essa live agora. Na quarta-feira que vem, vou fazer mais uma, ainda na continuação desse tópico. E eu vou relembrar o que eu falei no começo, que é a coisa mais importante de tudo. O meu grande objetivo é fazer com que os nossos, falando de duas possibilidades extremas de futuro, uma muito legal, com energia, com saúde, vivendo a vida na sua plenitude, até o último dia que você apaga. E o outro cenário infelizmente, é para onde a maioria vai, porque a gente convencionou que é normal envelhecer todo cagado, doente, sem energia, dependendo de alguém, com um monte de remédio. É outro cenário, né, no outro extremo. E o meu papel, o meu objetivo, o meu propósito de vida é fazer com que, para a maior parte das pessoas, pelo menos com quem eu entrar em contato, eu aumentar o máximo possível esse gap. Eu deixar esse cenário lá para trás, o mais longe possível e te aproximar ao máximo desse cenário aqui, tá bom? Então, quarta-feira que vem eu vou voltar com esse tema de longevidade. Valeu, obrigado e valeu. Obrigado e a gente se vê na quarta-feira.